Oi, gente, boa noite. Eu vim aqui para explicar para vocês como é que vai funcionar então a nossa disciplina de fisiologia humana, né? Segundo as alterações que a instituição adotou mediante portaria do MEC, como vocês já têm conhecimento, né? As alterações que vão acontecer em relação à disciplina de fisiologia humana, ao formato dela de ensino à distância, de educação à distância, né? E o que mudou basicamente? Os critérios de avaliação, né? Que vocês já têm conhecimento devido às outras disciplinas que vocês já conseguiram acompanhar durante essa primeira semana de adaptação à educação à distância. Então, antes, como é que funcionava? Vocês tinham 4,5 pontos de trabalho, né, e 5,5 de pontuação de avaliação. Como é que isso vai funcionar na fisiologia humana? Eu pensei em distribuir essa pontuação de uma forma que não ficasse pesado para vocês, uma vez que a disciplina já é um pouquinho puxada e pelo formato dela ser à distância, né, diferentemente de uma aula presencial que a gente tem aquele tete a tete, vai requerer de vocês, assim como das outras disciplinas também, um pouquinho mais de desempenho, né, de buscar a literatura complementar que eu vou estar disponibilizando para vocês no portal, que tem na biblioteca virtual de vocês, de assistir alguns recursos online que a gente tem, para que facilite a compreensão e fomente o aprendizado de vocês. Uma vez que a nossa carga horária da disciplina é pequena, nós temos 2 horas de aula na sexta-feira, e aí eu preciso dividir essa carga horária entre a apresentação da disciplina, entre a elucidação do conteúdo e a participação no fórum, para que eu consiga tirar as dúvidas de vocês. Então, como é que vai funcionar nossas aulas? Né? Isso eu coloquei mais à frente, mas eu vou estar disponibilizando ela antes, para que vocês tenham acesso ao conteúdo antes e para que o fórum também fique mais proveitoso, para que eu consiga sanar as dúvidas de vocês, uma vez que vocês já tiveram um contato prévio com o conteúdo lecionado da disciplina. Então, o que eu fiz em relação ao critério de avaliação para não sobrecarregar vocês, já que vocês já têm várias outras atividades, de várias outras disciplinas para fazer, e como eu mencionei, reforço, a disciplina vai requerer um pouquinho do desempenho de vocês a mais do que o normal, para que vocês se comprometam com o aprendizado dentro da fisiologia humana, né? São 4,5 pontos de trabalho, né, que foram mantidos, que era o trabalho avaliativo. Eu já passei para vocês uma lista de exercícios em sala de aula, que tinha sido avisado previamente que vocês teriam, que foi com uma substituta, acordado com a coordenação, e vocês realizaram em grupo, nos grupos que já foram previamente definidos também em sala de aula, dentro da sala, com consulta ao computador, com recurso audiovisual, recurso da biblioteca física. Então, aquela lista de exercícios, ela está na instituição, né? Como vocês sabem, eu trabalho no período de UNO, na saúde, inclusive, o que tem demandado bastante esforço da minha parte, uma vez que a gente está enfrentando um cenário de pandemia, e a faculdade está funcionando em horário especial, que também é durante o dia, que coincide com o meu outro vínculo. Mas essa lista de exercícios, ela está lá no meu armário, e eu vou lá buscar ela e eu vou pontuar esses 4,5 em cima dela e em cima do mapa mental, que terá maior peso para vocês. Né? Como é que vai funcionar o mapa mental? A princípio, a gente tinha conversado de montar um banner, e aí vocês iam lá na frente mostrar o banner para a turma, explicar como é que foi a construção do mapa mental, o que tem dentro do sistema de vocês naquele banner. Isso, a princípio, está suspenso devido à situação sanitária que a gente está vivendo. Se essa situação se reverter e normalizar até o segundo bimestre, início do segundo bimestre, aí sim eu vou cobrar de vocês o banner. Ah, professora, mas o meu grupo já até fez o banner. Não tem problema, né? Mesmo que, se a situação não se normalizar, mesmo que a disciplina encerre, vocês ainda estejam nesse formato de educação à distância, que eu torço muito para que isso não aconteça, não pelo formato
de ensino, mas pela situação que a gente está vivenciando, né? Que isso se encerre o mais rápido possível, já que nós todos estamos fazendo a nossa parte, estamos colaborando para que a pandemia se cesse rapidamente. Então, a gente vai aproveitar isso na faculdade. Aos alunos que ainda não fizeram, não é para fazer até segunda ordem. Só se normalizar que eu vou solicitar o banner para vocês e vou pontuar lá no segundo bimestre como pontuação de trabalho. Mas agora, para esse momento, o que tem que ser feito, professora? Vocês vão elaborar o mapa mental de vocês e aí vocês vão postar no portal do aluno, quando eu abrir o acesso lá. Quando que eu devo postar isso, professora? Até o dia 18 de abril. Então, a entrega do mapa mental deve ser postada no portal acadêmico até o dia 18 de abril. Quem é que vai postar, professora? O grupo todo? De forma alguma. Um integrante do grupo apenas vai postar lá no portal acadêmico e tem que lembrar de colocar no arquivo digital o nome do grupo todo, né? E também eu vou abrir um acesso no portal acadêmico para vocês postarem um relatório de execução do mapa mental. O que é esse relatório? Quem fez o quê? Quem colaborou com o quê? Quem não fez? Né? Que é a forma de avaliação que eu já havia conversado com vocês dentro de sala de aula. Então, uma pessoa só vai abrir o portal acadêmico, vai lançar o mapa mental em recurso digital e o relatório de tarefas, né? Apenas. E aí, professora, eu fiz o mapa mental desenhado. Não tem problema também. Tem um aplicativo de celular chamado CanScan, que dá para ser baixado na App Store para quem tem celular da Apple, assim como tem como ser baixado no Play Store para quem tem celular com sistema de Android. É um aplicativo gratuito que é de escanear documentos e salvar em formato de PDF para que seja possível salvar no computador. Então, vocês podem baixar esse aplicativo, escanear o mapa mental de vocês e aí vai lançar lá no portal do aluno em formato de PDF. Outro ponto que é extremamente importante, que a gente não pode esquecer, é de disponibilizar o seu mapa mental para os colegas da sala. Então, isso pode ser realizado via e-mail, via WhatsApp. Eu vou cobrar isso de vocês no segundo bimestre. Então, o grupo que não disponibilizar o mapa mental agora no primeiro bimestre para os demais colegas sofrerá consequências da nota do trabalho do segundo bimestre, né? No segundo bimestre a gente vai continuar com 4,5 de trabalho e 5,5 de pontuação de avaliação. A única diferença é que a gente não sabe se essa situação irá se postergar até o segundo bimestre. Caso essa situação se cesse, vocês terão 5,5 de prova, mas os 4,5 ainda vão continuar existindo. Então, como é que vai ser esse trabalho? A lista de exercícios que vocês já fizeram e a entrega do mapa mental até o dia 18 de abril no portal acadêmico. Posso postar antes, professora, já que o meu já está pronto? Pode, não tem problema nenhum. Né? E aí disponibilizar para os demais alunos e colocar o relatório. Um aluno só vai lá e coloca no portal com o nome de todo mundo. E aí vocês não precisam mais, a quem já fez o mapa mental, não precisa mais fazer nenhuma outra atividade para o primeiro bimestre de fisiologia. Eu vou passar para vocês alguns exercícios de fixação de conteúdo, como eu sempre passo no final do slide. Pode ser que isso aconteça, mas é para que vocês tentem fazer os exercícios em casa, porque é fazendo exercício que surge dúvida, e aí eu posso esclarecer essas dúvidas de vocês via fórum, né? E aí, quem não terminou ainda o mapa mental, o único trabalho que vai ter é de terminar esse mapa mental. E aí os 5,5 de pontuação de avaliação que foram substituídos por pontuação de trabalho, né? Como é que vai funcionar isso? Vocês têm que fazer um trabalho no local da prova. Então, como que eu defini o trabalho de substituição da avaliação de vocês, né? Vai ser feita com a mesma divisão de grupos do mapa mental. Então, os mesmos grupos que vocês formaram para construir o mapa mental vai ser o grupo de trabalho de substituição da avaliação. E o que vai consistir esse trabalho? Um seminário sobre fisiologia respiratória.
Ah, professora, mas como é que a gente vai fazer seminário se não pode estar junto nesse momento? Eu vou explicar com vocês com calma para que fique tudo muito esclarecido. O seminário de fisiologia respiratória ele tem que conter alguns pontos, então ele deverá conter. O primeiro ponto é falar sobre a introdução da fisiologia respiratória. Vocês vão pesquisar sobre a fisiologia respiratória. E aí, no segundo ponto, vocês têm que resgatar alguns conceitos da anatomia pulmonar, divisão pulmonar, as estruturas do pulmão. E aí, o terceiro ponto, controle da respiração pelo sistema nervoso. Quarto ponto, ventilação e perfusão pulmonar. Quinto ponto, hematose. Sexto ponto, fisiologia da pneumonia, que é uma doença, então fisiopatologia da pneumonia. E o último ponto é falar sobre o Covid-19. O que é sintomas, por que ocorrem esses sintomas e correlacionar com a fisiologia respiratória, que faltou uma letrinha aqui. Por que tem todos esses pontos aqui antes? Porque vocês entendendo como é que é a fisiologia da nossa respiração, vocês vão entender como é que o vírus está agindo agora. Então, é um tema super relevante e é um seminário que vai acontecer de forma breve. São apenas 10 minutos de apresentação, o tempo máximo. 10 minutos de apresentação por grupo. Então, como é que vocês vão se organizar para fazer o trabalho? Vocês têm o grupo de vocês já definido desde a estruturação do mapa mental e aí vocês vão dividir os pontos. João fica com a introdução da fisiologia respiratória. João é responsável por estudar introdução da fisiologia respiratória na casa dele. Amanda fica com a anatomia pulmonar. Amanda vai estudar sobre a anatomia pulmonar na casa dela. Maria fica com o controle da respiração pelo sistema nervoso. A forma de definição dos pontos vocês vão definir do jeito que for melhor dentro do grupo de vocês. Se for sorteio, vamos sortear entre o grupo, não tem problema, desde que vocês façam isso à distância. E aí dividir o tempo para cada um conforme a quantidade de integrantes no grupo. O tempo máximo é de 10 minutos, nós não vamos extrapolar esse tempo. Então, deu 10 minutos e o grupo não terminou de apresentar, eu vou fechar a webconferência, Que aí eu já venho para esse ponto aqui, ó. Como que então será essa apresentação? Nós vamos utilizar um aplicativo chamado Zoom. Vocês vão baixar esse aplicativo no celular, também tem disponível na App Store e também tem disponível lá no Play Store. Uma vez que vocês baixarem esse aplicativo no celular, é possível eu fazer uma videoconferência com vocês, Então, no dia da aula, no dia lá do que será apresentado esse trabalho, eu vou mandar um link de acesso e o grupo vai clicar no link e entrar na videoconferência. E aí o primeiro aluno que ficou com a introdução fala a parte dele de introdução, enquanto os demais só ouvem. O segundo aluno que ficou com ponto aqui de anatomia pulmonar vai falar sobre anatomia pulmonar, enquanto os demais e eu que vou estar presente também vou estar ouvindo. Então, é por isso que é um trabalho em grupo, mas que não necessariamente vocês precisam fazer juntos, professora, eu preciso estudar todo o conteúdo do seminário? Não, se o seu ponto foi introdução da fisiologia, você vai estudar só a introdução. Se o seu ponto foi anatomia pulmonar, você vai estudar só a anatomia pulmonar. Para falar de forma breve, porque o grupo, apenas o grupo, e aí vocês vão entender melhor isso lá na frente, vai estar presente comigo na webconferência. Enquanto um colega está falando do tema que você não estudou, você vai estar ouvindo ele e vai ter conhecimento do seminário por completo. E assim não sobrecarrega vocês. Vocês vão estudar pequenos conteúdos e vão falar de forma breve sobre ele. E aí o estudo ele vai ficar proveitoso, uma vez que o grupo todo vai ter acesso ao seminário por completo na webconferência, a todos os pontos, sem necessariamente precisar estudar um conteúdo extenso. Eu acho que isso facilita para vocês e não sobrecarrega vocês. Então, para que isso aconteça, a gente vai fazer de que forma? Todos os grupos terão o mesmo tema. Então, o tema principal do trabalho é fisiologia respiratória. Grupo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 irá falar sobre fisiologia respiratória. Todos os grupos têm que falar sobre esse mesmo ponto. Por quê? O trabalho ele será apresentado de forma individual.
eu vou mandar o link para o grupo vai entrar e vai apresentar para mim. Com 10 minutos a gente encerra, tem 5 minutos de tolerância para eu criar uma nova sala de bate-papo e aí eu convidar o próximo grupo. O próximo grupo vem, apresenta para mim e eu avalio. Então todo mundo vai ter o mesmo tema, todo mundo vai estudar a mesma coisa, que não vai ficar cansativo para vocês. E aí as apresentações elas serão separadas, como eu acabei de explicar para vocês. Vocês deverão se organizar e dividir as temáticas para cada aluno do grupo que irá falar no dia da webconferência. Qual será a data da apresentação? A apresentação de vocês será no dia 17 de abril, numa aula da sexta-feira, mediante horário agendado. Então tem uma planilha aqui, esse documento eu vou postar lá no portal acadêmico para que vocês tenham acesso. Então não precisa se preocupar em escrever esse monte de informação agora enquanto estiver assistindo o vídeo. Eu vou deixar anexado lá para que vocês tenham acesso e compreendam melhor. Então tá aqui, ó, como é que será esse horário agendado? A nossa aula inicia às 6h50. Então, aqui tá a data errada, tá? Vocês me desculpem, eu vou colocar o documento certo. Mas a data de apresentação é dia 17, como tá aqui bem grandão. No dia 17/4, o primeiro horário é 6h50. O grupo 1 vai entrar no link da webconferência, que é o grupo de Gabriela Silva Cortez e outros alunos, né? Vão entrar às 6h50 na webconferência e vai fazer a apresentação do seminário para mim e para os alunos do grupo, né? Cada aluno vai entrar no link que eu enviar. 7h05, o grupo tem 10 minutos de apresentação, então vai começar 6h50, vai terminar 7 horas. Até 7h05 eu já vou ter enviado o link para o outro grupo entra na sala de bate-papo e a gente inicia impreterivelmente às 7h05 com o grupo 2, que é o grupo de Amanda Moreira e outros alunos. 7h20, sempre tendo uma tolerância de 5 minutos para que os grupos consigam se organizar e entrar no link de acesso. Grupo de Driele. E assim por diante, né? Tem o horário marcadinho aqui para cada grupo. Mas é horário de aula, então eu preciso que todos vocês estejam online via o WhatsApp no horário da aula, né? Porque eu posso acionar, por exemplo, o grupo 3. Mediante a que situação? Professora, o grupo 2, a aluna Amanda, está sem acesso à internet. Então, o grupo 3, que está todo mundo que não tem problema com internet, vai passar para o horário de 7h05 e a Amanda apresenta depois, porque a Amanda, o grupo de Amanda, não está todo mundo com acesso à internet naquele momento. Então, para que a gente não perca tempo e todo mundo consiga apresentar, né? Tem os horários marcadinhos aqui. No dia, será criado, no grupo de aplicativo de WhatsApp, um grupo da disciplina, né? E aí eu tenho como observação aqui as lideranças, né? Que eu preciso do apoio para realizar essa tarefa aqui, porque eu não tenho contato de todos vocês. Da aluna Tayara, que é a liderança da biomedicina, e da aluna Vitória, que é a liderança da nutrição. No dia 17 de abril, eu peço que vocês, por gentileza, criem um grupo da disciplina, um grupo com todos os alunos da turma, me inclua no grupo, porque vai ser nesse grupo que eu vou enviar o link. Então, prestem muita atenção nessa informação para no dia não fazer confusão. Tem uma planilha aqui, uma tabelinha, com o horário marcado. Então, 6h50, quando eu enviar o link lá da sala de bate-papo, quem é que vai clicar nesse link e vai entrar na sala de bate-papo para explicar o trabalho? O grupo de Gabriela Silva. Então, só os alunos da Gabriela vão entrar na sala de bate-papo nesse horário e apresentar o trabalho para mim. Finalizou, os alunos do grupo da Gabriela, se quiserem, pode até sair do grupo do WhatsApp, que aí já vão ter sido avaliados. Aí eu vou chamar o grupo da Amanda, o grupo da Adriele, e assim até a gente fazer os 10 grupos, né? Mas, professor, e se alguém do grupo não estiver com internet no dia, né? Não for possível fazer a apresentação ao vivo, pela live, a webconferência, porque alguém de forma alguma conseguiu ter acesso à internet. Não tem problema. Caso esporádico, que claro que não vai ser todo mundo do grupo que vai estar sem acesso à internet, né? Talvez é um aluno ou 2 alunos, até porque o grupo de vocês são grandes. Vocês vão apresentar o trabalho do mesmo jeito, o grupo,
né? Aí, por exemplo, a aluna Tayara, que ficou com ponto de anatomia do pulmonar, anatomia do pulmão, não conseguiu entrar de jeito nenhum porque a internet da casa dela caiu. No dia 18, que é o sábado, a aluna Tayara irá me procurar, né, durante o dia, com o horário combinado, e aí a aluna Tayara vai apresentar o ponto dela para mim. Eu vou fazer uma videochamada também, assim como eu fiz com os demais alunos. A aluna Tayara apresenta o ponto dela e aí eu dou o ponto do grupo, fecho a pontuação de trabalho do grupo. É um trabalho em grupo, então todo mundo precisa apresentar, vocês precisam colaborar nesse sentido. E lembrando que são 10 minutos, então vocês vão falar de forma muito breve, né? É só falar por cima, não vai aprofundar na epidemiologia do Covid, que está todos os dias mudando a quantidade de casos, como surgiu, que foi lá em Wuhan, que isso tudo a gente já sabe. O que eu quero que vocês foquem é em como acontece a fisiologia pulmonar, o que acontece no pulmão quando tem uma pneumonia instalada, o que muda, para que vocês entendam o panorama que a gente está vivenciando hoje. Então é um trabalho breve que não vai ser aprofundado, também para que vocês não fiquem sobrecarregados, porque vocês já têm muitas tarefas para fazer, tá? E aí, aí entra nesse ponto aqui que eu acabei de falar para vocês. A apresentação do trabalho deverá ser breve e concisa. Então, o que vocês vão fazer? Dividir os pontos, os alunos vão ficar responsáveis por pesquisar sobre os pontos. Professora, precisa montar slides? Não, vocês estarão numa videoconferência comigo. Eu posso ter um papelzinho para, se caso eu esquecer alguma fala, eu ler na hora? Pode, não tem problema nenhum. Só não precisa montar slide, não precisa fazer nada disso. Eu preciso que vocês estudem e entendam o conteúdo. E assim a gente finaliza o primeiro bimestre em relação à pontuação. Em relação às aulas, como é que vai acontecer essa dinâmica, né? Serão disponibilizadas as aulas, os slides para vocês, assim como eu já disponibilizei no portal acadêmico o slide daquela aula que a gente ainda nem terminou, vamos terminar hoje, né? Hoje, eu digo por hoje, é sexta-feira. Então, serão disponibilizados junto aos demais materiais no portal acadêmico e esclarecidos os conteúdos mediante o auxílio do OBS Studio. O OBS Studio é esse programinha que eu estou utilizando para conversar com vocês, para montar a apresentação aqui de forma que vocês consigam acompanhar o documento e acompanhar a minha voz ao mesmo tempo. A mesma coisa com o auxílio desse programa eu consigo fazer com os slides. E aí, como eu disse para vocês, nós temos só 2 horas de aula. Eu preciso dividir esse tempo entre a apresentação do conteúdo e a participação no fórum para sanar as dúvidas de vocês. Então, eu vou estar disponibilizando um vídeo explicativo, vocês assistam e aí a gente vai lá para o fórum para sanar essas dúvidas. Então, eu não tenho muito tempo para, de repente, fazer um ao vivo, uma live, para explicar o conteúdo. E também não posso ficar à mercê de internet. A gente sabe que a nossa internet hoje está sobrecarregada, então para uma aula de 1 hora, de 1 hora e meia, para fazer ao vivo, é uma situação um pouquinho complicada, porque a internet pode nos deixar na mão e aí eu acabar falhando com o conteúdo com vocês. Então, o que eu vou utilizar, que a maioria dos professores e o que a instituição preconizou em documento também, que é o OBS Studio, é essa plataforma aqui, que aí eu consigo explicar a aula para vocês, vocês conseguem assistir a qualquer momento, quando vocês tiverem tempo disponível, e aí eu consigo sanar as dúvidas de vocês lá no fórum no horário da aula, tá? Diferentemente de eu fazer uma apresentação de seminário que é de 10 minutos ao vivo, uma aula demanda muito mais tempo e muito mais recurso de internet que eu não tenho disponível, né? E aí essa aula eu vou lançar lá no canal do YouTube e colocar o link para vocês. Assim como eu coloquei desse vídeo aqui de fisiologia e assim como eu coloquei lá daquele vídeo da disciplina de inovação em saúde que vocês já tiveram acesso. E as dúvidas serão esclarecidas via fórum no horário e no dia da aula. Algumas diferenças em relação a essa dinâmica EAD, esse vídeo aqui, por exemplo, ele ficou até um pouquinho mais extenso, é que a nossa orientação, a orientação que nós professores recebemos é que para que não façamos vídeos tão extensos, porque isso também sobrecarrega vocês, a aula se torna cansativa.
Esse vídeo em particular, ele demorou um pouquinho mais porque eu preciso explicar detalhadamente como é que vai funcionar a disciplina para vocês. Então, o que vocês precisam ficar atentos agora? A biblioteca de vocês, ela deve ser consultada, a biblioteca virtual, vocês devem buscar auxílio da literatura, estudar, ler, compreender o conteúdo, assim como materiais complementares também. E aí o que eu vou explicar para vocês serão os principais pontos da disciplina. Então não vou ficar fazendo vídeos de 1 hora e meia, que dificilmente vocês vão conseguir acompanhar, né? Na metade do vídeo vocês já estarão cansados, já estarão sobrecarregados e aí a disciplina ela vai se perdendo, vocês não vão conseguir absorver o conteúdo. Então a ideia aqui da instituição é que a gente faça vídeo com os principais pontos, esclarecendo as dúvidas para vocês, indo diretamente no foco do conteúdo, e assim a gente vai trabalhando a disciplina de fisiologia humana aos poucos. E aí, para as demais dúvidas, eu estou à disposição de vocês, né, em relação ao fórum. Vocês conseguem ter acesso ao fórum para colocar pergunta a hora que vocês quiserem. Eu tenho acesso ao fórum para entrar e responder as dúvidas de vocês no horário da aula, no horário da disciplina, né? Que é o horário que a gente se via durante a semana na faculdade enquanto aula presencial. Então essa é a ideia, né, do fórum. Eu estar presente lá no fórum no horário da aula como eu estaria na instituição. Mas vocês podem colocar a qualquer momento lá. E é até preferível que coloque lá porque fica registrado. E algumas coisas eu preciso consultar o computador. Então nem sempre eu vou conseguir responder de imediato, porque tem outras disciplinas, nem tudo eu lembro de cabeça. E aí, quando você coloca lá no fórum, eu consigo ter um rápido acesso aos meus arquivos e aí consigo sanar a dúvida de imediato, né? Assim que eu abrir o fórum. Mas vocês têm o meu contato de WhatsApp, é um canal estreito meu com vocês, de relacionamento. Vocês sabem que vocês podem me procurar a hora que vocês quiserem, né? Que aí, sempre que possível, eu tento responder. No horário de trabalho ou fora do horário de trabalho, eu sempre dou um retorno a vocês. E é isso. Estou à disposição, tenha uma ótima noite e eu vou lançar o próximo vídeo terminando de explicar o conteúdo que a gente iniciou na aula presencial, né? Então, até a próxima.